Bom, olha, eu aqui de volta. Hoje eu quero falar um pouco sobre a minha formação em psicologia e a minha fé, que eu sou católico apostólico romano. Essa foi uma pergunta que um seguidor me fez numa rede social, porque eu já, em alguns momentos, seja tirando foto de uma igreja que eu acho bonita e tudo mais, fui questionado se eu professava alguma fé. E eu afirmei sim, sou católico apostólico romano. E aí foi perguntado como é que foi isso para você, a questão da formação em psicologia em relação à fé, tudo mais. Então aqui eu quero fazer um breve relato de como foi essa experiência, como é que foi a construção disso, como é a atuação hoje e algumas, talvez, dicas, orientações, tanto para quem tem medo de cursar qualquer curso que seja que toque um pouco mais nesse assunto. Em tese, num curso de matemática, você não vai ter esse tipo de discussão em tese. Mas algumas dicas e até mesmo um pouco da minha percepção em relação a como deveria ser a atuação profissional de qualquer profissional de saúde mental em relação a esse assunto. Então, bom, primeiro de tudo, no início da formação, eu tinha ali uma noção muito rasa do que era a minha fé e eu acreditava que era aquilo que eu tinha sido ensinado, que foi um ensino muito precário, não necessariamente por culpa dos meus responsáveis na formação da minha fé, mas muito precário. Então, quando você se depara com a faculdade, que você é metralhado, eu passei por um processo de esfriamento, vamos assim dizer, em relação à minha fé, porque havia muitos argumentos e etc, etc e tal. Um ponto que foi muito relevante foi nas aulas de filosofia. Nós tínhamos filosofia no primeiro ano do curso de psicologia e era muito engraçado, porque assim, hoje eu olho pra isso e falo, cara, isso foi um pouco criminoso, sinceramente. Mas na aula de filosofia foi apresentada uma linha do tempo do pensamento filosófico, da importância do pensamento filosófico para a formação do ser humano, senso crítico, etc, etc e tal. E aí nós temos ali Sócrates, Platão, Aristóteles, e depois de Aristóteles a gente vai para Descartes. E aí, Hume e assim vai. E aí, ok. A princípio, a professora na época simplesmente falou que tem isso porque não teve nada de importante antes, depois disso. É Aristóteles, depois a gente já pula para Descartes e é isso aí. Ok. Aquilo já foi um baque pra mim, porque eu pensei, caraca, na Idade Média nunca se produziu nada. Tá, e aí aquele discurso, né? A Idade das Trevas, pipipipopó, perseguição ao pensamento científico, então aquela conversa furada que qualquer pessoa que pegue um livro de história vai ver que não é bem assim. E isso foi me levando num processo de afastamento em relação à fé. Isso durou cerca de um ano e meio, até que no fim de 2013, 2012, um ano, meio de 2012 até o fim de 2013. Eu peguei um livro do teólogo protestante William Lane Craig, que é A Veracidade da Fé Cristã, que um primo meu me emprestou para ler. E ali eu fui vendo que tinha muita filosofia que tinha sido desenvolvida. Aí você tem Santo Agostinho, você tem São Tomás de Aquino, você tem tantos outros que não necessariamente eram católicos ou cristãos, mas você tem uma produção grande nesse período. E aí aquele foi o primeiro baque do tipo, me esconderam coisas, né? E isso foi bem, em algum grau, chocante, porque qual que é o problema de apresentar? Vamos debater, né? E aí eu conheci os livros do Chesterton. Caso vocês não conheçam Chesterton, ele é um já falecido, um pensador, escritor, jornalista inglês. E o processo de conversão dele é muito legal porque é um processo que eu acabei me inspirando para eu poder voltar para a Igreja Católica no sentido de reaviver a minha fé, né? Aquilo fazer sentido de novo para mim. Em que Chesterton simplesmente falou: olha,
falam X, falam Z, falam... Eu quero pegar isso e eu ler e eu entender o que está acontecendo aqui. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei, eu li, eu comecei a estudar. Foi uma coisa totalmente intelectual. Fez sentido para mim. Extremamente sentido para mim. Um outro livro que me ajudou muito nisso foi o livro A Ressurreição do Filho de Deus, de N.T. Wright. Depois eu vou mostrar, deixar na descrição os livros, alguns livros que eu li, porque não dá para pôr todos. E a partir disso eu comecei a perceber o que havia. Havia um preconceito em relação a toda a produção científica, historiográfica e etc. em relação à fé cristã e especialmente ao catolicismo. A partir disso eu comecei a ver que não dava para confiar tanto assim nos meus professores. Um outro exemplo forte em relação à minha formação é que foi passado pra gente, a gente estudou extenuantemente como a maior verdade absoluta o relatório Kinsey. A gente sabe hoje que o relatório Kinsey ele é uma farsa, em que o Kinsey ele forjou todos aqueles dados. Um outro ponto que quase ninguém fala, que é a questão da crise da replicabilidade, que muitos estudos da área de psicologia simplesmente não tem como replicar os resultados. Isso vai contra totalmente o que a gente espera de uma produção científica. Muitos dados forjados, infelizmente, isso não quer dizer que a ciência seja forjada, pelo amor de Deus. Tem muita coisa boa, só que a gente tem que saber filtrar essas coisas boas. Porque no meio tem muita coisa ruim, infelizmente tem muita coisa ruim. E aí, por questões emocionais, por questões, sei lá, que cada um tem, as pessoas elas vão puxando abacaxi para onde vale mais a pena para elas, ou porque elas não querem talvez admitir que elas defendem uma mentira escancarada, e aí elas inventam dados, e assim vai, é terrível. Isso não deixa de acontecer também no âmbito das ciências da religião, ou qualquer tipo de área, tá? Isso não me exime, não estou aqui dizendo que dentro de pesquisas ou pensamentos dentro da teologia não tenham pessoas que simplesmente tiram aquilo que convém para poder inflar aquilo que elas querem que faça sentido na cabeça delas, tá? Mas o foco não é esse do vídeo. O foco foi uma grande decepção ver que dentro da universidade a gente não tinha de fato debate aberto. Informações eram omitidas, informações eram infladas, deturpadas, e isso foi muito ruim. Muitos professores, assim, distorciam muitas informações. Em contraparte, também tinha professores maravilhosos que, assim, amavam colocar todas as informações. Não foi tudo ruim, não. Tive professores realmente maravilhosos. Mas eu fiquei realmente decepcionado com isso. Então, caso você esteja dentro de uma formação de psicologia ou você queira se formar na área, você tem que estar ciente de que são seres humanos ali. E esses seres humanos, muito provavelmente, eles vão fazer com que aquilo que eles acreditam se torne meio que a via de regra. E isso é muito curioso, porque dentro da atuação com a profissional de psicologia, esse é o tipo de coisa que a gente não deve fazer de forma alguma, que é usar as nossas prerrogativas pessoais como um fio condutor para definir o que é certo e o que é errado. E isso é bem contraditório, é uma das principais contradições que eu vi. Mas, pessoalmente, a minha conversão, vamos assim dizer, foi bastante intelectual. E eu, de forma alguma, eu via algum conflito entre a minha fé e o que eu estava estudando. Eu via o conflito em relação aos professores, mas não às informações, porque muitas das informações ali simplesmente era uma questão de, não diria coincidir, mas saber delimitar o escopo. Não dá para você querer brigar com um livro que o foco do livro é falar sobre receitas de bolo de laranja, e você fica brigando porque que não aparece a respeito de cuidados com papagaio lá. Não é a finalidade daquele livro. Então, qual é o escopo? Qual é a finalidade da psicologia? Qual que é o escopo da religião? Qual que é a finalidade da religião? Então, a gente não pode ficar misturando as coisas no sentido de que, mas a religião não traz essas respostas. Ok,
Mas é a proposta da religião trazer essas respostas que você quer? Talvez essas respostas estejam em outro escopo, escopo de outra área. É que nem eu chegar no curso de biologia e brigar com o pessoal, falando, pô, mas eu não aprendi a como consertar um carro aqui, um motor de um carro. Não é a proposta do curso, não é uma proposta daquela área de conhecimento. Então, quando eu levantava isso com os meus colegas, o pessoal ficava meio bravo. Nenhuma área de conhecimento vai responder tudo. Por isso que existem diversas áreas do conhecimento, certo? E aí, foi muito natural pra mim, tudo muito tranquilo. E na atuação, como psicoterapeuta, como psicólogo, seja em palestra, seja em atendimento clínico, uma coisa que é muito importante: tudo que eu faço, desde acordar até dormir, eu tenho como fundamento a minha fé. Então, quando eu estou atuando, o fundamento da minha atuação é a minha fé. Isso é inegável. Porque se eu não tivesse na minha fé o cuidado com o próximo, eu não estaria clinicando. Então, o fato de eu clinicar é porque eu acredito que essa seja uma forma de eu apresentar o amor ao próximo. Não é pregação, né? Não é nada disso que eu faço. Eu simplesmente vejo naquele cliente o Cristo sofredor e eu cuido das feridas dele. Ponto. Entendendo isso. Ah, mas então você faz o prosetelismo. Ah, mas você... Não, de forma alguma. Atendo pessoas que são espíritas, atendo pessoas que são do candomblé, pessoal que é da Umbanda, atendo evangélicos, atendo pessoas que não acreditam em nada. E em nenhum momento eu falava, mas para você ter saúde mental você precisa seguir a minha fé de forma alguma. Isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer. Porque ali a minha função é auxiliar aquela pessoa no sofrimento que ela está trazendo, utilizando os recursos que ela tem na vida dela para melhorar a saúde mental dela. Então, de forma alguma, em algum momento eu vou falar, não, mas você tem que seguir a minha fé, você tem... Não, de forma alguma, jamais fiz isso e jamais vou fazer isso. Porque não é parte do escopo da atuação. A atuação como psicólogo, a atuação como psicoterapeuta, dentro da terapia clínica, existe um escopo, existe uma função. A função deste momento não é pregar de forma alguma, simplesmente isso. E aí, eu não vejo realmente conflito nenhum em relação à psicologia, à boa psicologia com a minha fé. Existem péssimas psicologias, existem distorções absurdas que dentro da psicologia, assim como existem distorções absurdas dentro da religião, dentro do catolicismo, existem pensamentos, correntes de pensamento que são absurdas, até por isso que já foram condenadas, e que não favorecem de forma alguma a saúde das pessoas. Existem mais coisas que precisam ser condenadas? Sim, existem mais coisas que precisam ser condenadas, assim como existem dentro da psicologia linhas de pensamento que, assim, eu sinceramente não sei porque ainda tem gente que dá bola pra isso, mas é porque dá dinheiro, e aquela boa e velha conversa furada de que se dá dinheiro a gente deixa rolar, mas não existe evidência nenhuma. A evidência é fontes da minha cabeça, muitas vezes. E aí as pessoas continuam batendo em determinadas abordagens, falando que determinada coisa funciona e que sei lá o que, mesmo nas evidências mostrando que não. E isso é muito triste, porque isso vai minando a confiança das pessoas na psicologia. Porque elas acham que psicologia é simplesmente falar palavras bonitinhas, você falar que determinada coisa é fruto da sua infância, é o seu inconsciente agindo, ou você precisa entender o que os seus antepassados fizeram, ou simplesmente você não tem escolha e é tudo fruto do seu meio. E não é apenas isso. O ser humano é muito mais complexo para a gente ficar simplificando ele em uma única variável. Um bom profissional ele vai saber olhar, obviamente, tudo aquilo que existe de bom nas mais diversas abordagens. E, claro, ele vai ter uma abordagem que vai ser aquela que vai nortear todas as ações e intervenções terapêuticas dele, mas de forma alguma ele vai reduzir o ser humano a uma única variável e a partir dessa única variável determinar todo o resto. Isso é burrice, né? Mas, em relação à fé, foi um processo interessante,
bastante intelectual, muitos livros, muita reflexão, muito debate, e eu sinceramente não vejo nenhum tipo de contradição entre a minha atuação e a minha fé. Muito pelo contrário, o que me dá forças de estar atendendo, de continuamente ouvir o sofrimento das pessoas é a minha fé. Sem a minha fé, provavelmente eu já teria chutado o balde em relação à atuação clínica e teria muito provavelmente seguido para alguma outra área que dê mais dinheiro e seja um pouco mais tranquilo. E até mesmo, eu diria, menos danosa, porque não é fácil você ouvir o sofrimento das pessoas, ver que muitas vezes essa pessoa ela ainda está escolhendo caminhos que vão prejudicar a saúde mental dela profundamente e você não pode fazer muita coisa, porque eu não tô, como posso dizer, tomando o volante da vida dessa pessoa e dirigindo por ela. O que eu posso fazer é evidenciar para ela comportamentos danosos, evidenciar para ela quais são os comportamentos que podem ser mais favoráveis para os objetivos dela, demonstrar como é o comportamento dela, qual é a finalidade dos comportamentos, ajudar a esclarecer quais são as finalidades dos comportamentos que ela tem e, a partir disso, ela fazer as escolhas dela para poder tomar uma decisão. Mas eu não posso tomar decisão por cliente nenhum. É um trabalho que é um pouco frustrante às vezes, porque dá vontade, claro que dá vontade de falar, faz isso, exatamente isso, assim, assim, assado, e não questiona. A vontade às vezes é essa, mas eu não posso tirar da pessoa essa capacidade de escolha dela, é ela que tem que escolher. Mas também é muito gratificante quando a pessoa entende qual é a finalidade de determinados comportamentos, qual é a finalidade de fazer algumas alterações, seja numa rotina, seja cortar laços com determinadas pessoas, e aí, consequentemente, ela ir colhendo os frutos disso. É extremamente gratificante. Talvez eu tenha divagado um pouco o assunto aqui, até porque, como eu já devo ter dito em outros vídeos, eu sou péssimo para conversar com câmera. Se tivesse uma outra pessoa aqui do lado, não tivesse só uma câmera e um ring light aqui, eu conseguiria conversar com um pouco mais de coerência, sem ficar pulando muito dos assuntos. Mas eu sou péssimo para esse negócio de conversar com câmera, porém, eu preciso colocar um pouco das minhas ideias, da minha visão, para talvez auxiliar quem precisa. Resumidamente, eu não vejo contradição nenhuma entre a minha fé e minha atuação. Durante a minha formação, eu percebi que muitas informações foram omitidas e eu tive que aprender por conta própria, tive que estudar por conta própria. Eu descobri que existe filosofia escolástica medieval. Eu não sabia que isso existia, né? A faculdade me ensinou que não existia, infelizmente. E tô falando que todas as faculdades são assim, tá? Tô falando da minha experiência. E foi uma caminhada intelectual muito, muito interessante e que continua. E eu acho que uma das coisas mais importantes que para qualquer profissional, não só de saúde mental, a gente tem que entender que todos nós, seres humanos, temos algum tipo de sistema de ideias, não ideologia, ok? Cosmovisão. Isso talvez seja um outro vídeo, falar qual é a diferença entre cosmovisão e ideologia. Todos nós temos um sistema de ideias que norteiam nossas ações. O catolicismo romano é o que norteia as minhas ações. Quem gostar disso, ok? Quem não gostar disso, paciência. Mas eu não engano ninguém. Eu deixo muito claro que o que norteia minhas ações é a Igreja Católica Apostólica Romana.